A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi Cristo para minha vida. Eu escolhi entregar minha vida ao autor da vida, ao Senhor Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que eu já fiz. E é isso que eu desejo para você. Entrega a tua vida para Jesus e deixa Ele transformar a tua história. Deixa Ele fazer em você e através de você. Esse é o desejo de Deus, deixar você mais parecido com Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a tua vida nesse dia. E a palavra que eu quero ler para você está no Evangelho, descrito por Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se levantou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus está aqui reunido com os discípulos e pede para que eles fiquem ali enquanto ele vai orar. E quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Jesus fala com eles e volta a orar novamente. Quando volta, encontra dormindo. Fala com eles e volta a orar novamente. Da terceira vez, Jesus disse: Vocês ainda dormem, rapaz? Levante-se, porque a hora chegou. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Sobre vigilância. Sobre vigiar, porque você é a pessoa que Deus levantou para ajudar uma multidão. E às vezes nós nos acomodamos ou desistimos de fazer porque não vemos a mudança na vida das pessoas ou não vemos as coisas acontecerem e desistimos. As pessoas aparentemente estão dormindo, não querem nada com nada e nós desistimos no meio da caminhada. E quando Jesus disse aos seus discípulos: vigiem e orem, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus está dizendo para mim e para você também:
Jesus está dizendo, olha, vigia, mantenha os olhos em mim, fica com os olhinhos abertos olhando para mim, porque se fechar e parar de olhar para mim, vai olhar para alguém. E hoje muitas pessoas já não estão mais fazendo porque já não olham mais para Cristo. Olham para a circunstância ou para o homem. Estava orando pela vida do esposo para que ele fosse uma pessoa melhor. E o cara agora parece que está pior. E aí para de orar. Estava orando para que a esposa fosse uma mulher de Deus, uma mulher de oração, para que ela se envolvesse na obra. E somente porque as coisas não acontecem no tempo que a pessoa quer, ela vai e desiste de orar. Jesus é o exemplo. E Jesus não desistiu. Embora os discípulos estivessem ali dormindo e não fazendo aquilo que ele pediu para fazer, ele não parou. Ele tinha um propósito no coração. Já o desejo e a vontade já tinha tomado conta do coração de Jesus e ele continuou orando. Jesus estava orando pela minha vida, pela sua vida. Jesus estava intercedendo por mim e por você. O que ele faz hoje? Sentado à direita de Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua vida, quando muitas vezes nós estamos dormindo. Não digo só dormindo literalmente, mas dormindo espiritualmente. E ele continua lá, dizendo, vigia meu filho, vigia. Vigia porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Vigia meu filho, vigia. Uma hora chega a hora. Uma hora, a hora chega. E nós precisamos vigiar. Continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E não parar porque alguém parou. E não desistir porque alguém desistiu ou nunca começou. Nós precisamos ter um foco na nossa vida. E Jesus é o exemplo. Jesus é o pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que vai à frente das ovelhinhas para que elas olhem para ele, para ser guiadas por ele. Então, se eu não olho para o pastor, para Jesus, eu vou acabar olhando para alguém pensando que alguém está seguindo Jesus quando alguém não está seguindo. Por isso que eu preciso olhar para Jesus. Porque se você for olhar para o homem, você vai acabar tropeçando aonde ele tropeça. É fato. Ele cai num buraco, você cai também, porque você está seguindo. Então o modelo é Cristo, o caminho é Cristo. É Ele. E muitas vezes nós não fazemos porque alguém não está fazendo. O pastor diz, olha, amanhã tem culto, tem consagração, vai ter uma oração no horário tal. Aí você chega lá, tá a igreja todinha e procura pelo pastor e ele não tá lá. Aí diz, amanhã vai ter monte, nós vamos subir o monte. Aí quando você chega no monte, tá todo mundo lá e procura o pastor e ele não tá lá. E aí você diz, eu não vou não, porque se nem o pastor vai. Mas você tem que seguir a Cristo, minha filha. Meu filhão, você tem que olhar para Jesus. Porque se você olhar para o homem, você para aonde o homem parou. E Jesus é o exemplo. Jesus não parou porque os discípulos estavam dormindo. Jesus continuou. E é isso que eu e você precisa fazer. Continuar fazendo independente das pessoas pararem ou não. Independente de nós vermos as coisas acontecendo ou não, nós precisamos crer que Deus já está movendo todas as coisas ao nosso favor, para que a vontade dele seja feita. Porque a vontade de Deus é boa. Às vezes uma situação não muda rapidamente na nossa vida, porque Deus quer ver a nossa perseverança. Deus quer também provar o que está no nosso coração e ver. E fica assistindo e vendo. Quero ver se ele vai continuar. Quero ver se ela vai continuar.
independente das circunstâncias, eu quero ver onde é que está o coração e a fé dessa pessoa. Então volte hoje a fazer aquilo que você abandonou, porque alguém aparentemente não muda ou não mudou. Volta hoje, porque Deus vai restituir, Deus vai honrar a sua fé e a sua obediência. Volta hoje. Não desista porque alguém desistiu ou nunca fez. Continue, porque Jesus é o exemplo e Jesus ensina com a vida. Jesus não ensina somente com palavras. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra que se fez carne. Então, com a própria vida, Jesus já ministra. Jesus estava orando pela minha vida e pela sua vida. E quando ele volta, vê os discípulos lá tudo dormindo. Mas ele não desistiu de orar. Ele não desistiu de ir buscar a Deus. Ele não desistiu de clamar. Ele não desistiu do que ele tinha que fazer porque alguém não estava fazendo. E o ponto da mensagem é esse. Você não pode desistir de fazer porque alguém não está fazendo. A parte dos discípulos era vigiar. A parte de Jesus era orar. Jesus fez a parte dele e os discípulos não vigiaram. E Jesus diz: ó, meu filho, então levanta porque chegou a hora. Jesus orou, Jesus intercedeu, Jesus se entregou, Jesus se doou, Jesus cumpriu o que estava determinado, independente do que as pessoas fizeram ou façam. E esse é o exemplo que eu e você precisamos seguir. Porque muitas vezes nós oramos por determinada vida, por determinada pessoa, até o ponto da nossa fé ser provada. E quando Deus segura a rédea um pouco e não faz o que pedimos a Ele no tempo que queremos, simplesmente paramos de orar. Simplesmente paramos de buscar a Deus por aquelas pessoas ou por aquele propósito, porque ainda não vemos aquilo acontecer. E isso precisa ser mudado. Porque quando o Senhor Jesus disse que nós precisamos vigiar, porque o espírito está pronto e a carne é fraca, ele estava falando também para mim e para você. Não é só orar, é necessário que haja uma vigilância também naquilo que está fazendo, para que não venha dormir como esses discípulos aí estavam tudo dormindo. E tem horas na nossa vida que nós estamos nesse sono profundo, espiritualmente dormindo. Acorda, vigia. Você não pode desistir de orar porque aparentemente as coisas não estão acontecendo, porque aparentemente nada mudou, porque aparentemente não está surtindo efeito nenhum. Você precisa crer, em primeiro lugar, porque sem fé eu não consigo extrair nada de Deus. Você precisa crer, em primeiro lugar. Você precisa orar para que a vontade de Deus seja feita acima da sua vontade, porque a vontade de Deus é que é boa. É a vontade de Deus que alinha a nossa vida. É a vontade de Deus. Foi isso que Jesus orou. Jesus não desistiu de orar, Jesus não parou no meio do caminho porque alguém estava dormindo, não.
Você imagina você estar lá orando, intercedendo por essa pessoa aí, para que ele não beba mais. Ele não beba mais. Senhor, dá um jeito para que esse homem não beba mais. Para que essa mulher não seja como ela é, meu Deus, muda. Aí quando você chega em casa, encontra o homem embriagado. Quando você chega em casa, encontra a mulher lá daquele jeito. Aí você diz: meu irmão, eu não vou mais orar não. Parece que fica pior. Você tem que entender que existe uma guerra. E quem está oprimindo essa vida do lado de lá não quer perder ela não. Mas é guerra mesmo. Tô falando é de guerra mesmo. Tô falando é de exército de verdade. Exército de verdade lutando por uma vida. Concentrado todas as forças para não perder aquela vida. Não perder para droga, não perder ou aprisionar a droga, aprisionar o cigarro, aprisionar a bebida e não perder ela. Manter ela cativa nesse lugar. Do outro lado está você, a pessoa que Deus levantou para ajudar uma multidão, intercedendo para não perder essa vida para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o pecado, para as trevas. E você precisa ter um foco na sua vida. Você precisa saber em quem você crê, conhecer o seu Pai e o seu Deus, para que você não desista, embora Ele não tenha feito aos seus olhos e no seu tempo. Acredite, quando você ora, o céu se move. Quando você fala, algo sobrenatural acontece, porque o seu Pai ouve a sua oração. E não só ouve a sua oração, Ele ouve e responde. Mas a resposta de Deus, às vezes, passa alguns dias para chegar. Daniel orou e imediatamente Deus ouviu a voz de Daniel e imediatamente mandou o anjo vir. Mas quando o anjo veio dar a resposta para Daniel, houve uma guerra no mundo espiritual e esse anjo ficou detido nesse lugar por 21 dias. Sabe o que acontece hoje? Quando a gente ora, Deus ouve e manda a resposta, mas no meio do caminho existe uma guerra. E no meio do caminho nós desistimos daquilo que orávamos. E aquele anjo que vinha trazer a resposta disse: vou levar a resposta de quê? Se nem ele espera mais. Se nem ela está mais esperando. Daniel esperou, Daniel perseverou, Daniel ficou lá, jejuando durante 21 dias. E depois a resposta veio. A resposta não veio pelo jejum de Daniel. A resposta veio pela perseverança. Seu jejum não é uma troca com Deus. Seu jejum mostra que você está posicionado e perseverando. E aqui Jesus estava numa situação aonde estava orando, intercedendo pelo um povo que somos nós, e quando vai ver, o povo dormindo. Você acha que está diferente hoje? Hoje Jesus está à direita de Deus, orando, intercedendo por nós. É isso que a Bíblia diz. Mas quando ele olha, ele já não vê mais alguns vigiando. Alguns de nós já não vigiam. Alguns de nós já dormem espiritualmente. Até quando nós vamos ficar dessa forma? Até quando Jesus vai ter que vir e dizer: acorda, 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 levanta, está dormindo? Nós precisamos vigiar de verdade, porque não basta só orar,
E às vezes queremos ficar só orando. Mas não é só orar. É necessário vigiar e saber que aquilo que você começou a orar um dia, Deus vai te dar. Volte hoje. Volte hoje, não tem problema. Volta hoje. Aquele caderninho lá que você tem, pega ele hoje e vai anotando novamente. Porque Deus já começou a fazer, meu filho. Deus já começou a fazer. Deus já começou a te dar as vidas que você tem pedido a Ele. Deus já começou. Você pode não ver hoje com seus olhos naturais, mas se você crê, você já contempla esse grande milagre, porque Deus já ouviu a sua oração. Então não desista de orar por essa pessoa, porque essa pessoa aparentemente só piora, porque essa pessoa aparentemente não quer nada com Deus. Não desista de orar por essa vida, não desista de se consagrar por ela, não desista de tirar um tempo do seu dia e se dedicar a orar por essa vida. Não desista. Não desista, porque você é a pessoa que Deus levantou para ajudar uma multidão. Essa pessoa precisa de você. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e ter a vida do Senhor Jesus como exemplo. Que mesmo os discípulos não fazendo aquilo que ele pediu, ele não parou. Então por que é que eu vou parar só porque alguém não está fazendo? De jeito nenhum. Eu não posso desistir porque alguém não quer. Eu tenho que fazer a minha parte e tem mais, ainda tenho que fazer a dela. E ainda tenho que fazer a dela. Ainda tenho que me dedicar e orar por aquela vida também. Porque foi assim que o meu Senhor fez. Foi assim que o meu Mestre fez. E é assim que eu e você precisa fazer se quiser seguir Jesus. Porque seguir é isso. Seguir é imitar os passos. Muitas vezes nós pensamos que seguir Jesus é aquele sim que nós demos um dia lá na congregação e pronto. Nada. Isso aí foi o primeiro passo do processo. Porque muitos, ali você passou a chamar ele de Senhor. Mas nem todos que chamam de Senhor seguem Jesus. Por isso Jesus disse, naquele dia eu vou dizer que não te conheço, porque você nunca esteve comigo. Você me chamava de Senhor, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que eu te conheça. Entende? Então nós precisamos seguir passo a passo todo dia. Mas para mim seguir eu preciso conhecer. E para me conhecer eu preciso ter um relacionamento. Porque a intimidade vem a partir do relacionamento. Quando você se relaciona, você vai criando intimidade com a pessoa. E Jesus está ensinando com a vida dele aqui, mostrando para mim e para você que ele foi além. Que ele não desistiu. Que ele voltou e os discípulos estavam dormindo, mas ele não parou de orar. Se fosse eu, naquela hora eu tinha dito, meu irmão, estou aqui orando por vocês, intercedendo, e vocês estão aí dormindo, que nada, vou para casa, vamos embora. E abandonava. Mas sendo guiado pelo Espírito, eu não faço isso, você não faz isso, assim como Jesus não fez. Por isso é necessário, meu irmão, que nós andemos pelo Espírito de Deus. Toda hora tem que haver o quê? Vigilância. Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e um vai se opondo ao outro, e é uma guerra constante dentro do ser humano, porque a carne quer prevalecer, a carne quer fazer a vontade, mas o Espírito não quer deixar. E se eu vigiar, eu vou andar pelo Espírito. Mas se eu não vigiar, com toda certeza a carne vai acabar consumindo o ser humano.
Então que haja vigilância, minha filha, dentro da sua casa, porque você ora muito, mas você precisa também vigiar. Não basta só orar, é necessário que haja vigilância. Vigilância nas palavras, vigilância no comportamento, vigilância nas atitudes, vigilância. É necessário manter os olhos em Jesus, focar em Jesus. Porque senão a gente vai desistir, vai parar de fazer porque alguém não está fazendo. E aí vamos começar a cobrar da pessoa. Eu não fiz porque você não fez. Ai, ontem você não fez isso. Ai, agora tu tá dizendo que eu não estou fazendo isso. E tu que não fez aquilo. E vai começar uma contenda, uma briga, porque estão andando pela carne. Não houve vigilância. Quando vigia, meu irmão, não tem como. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Rapaz, é certo isso aí. Certo. Porque não tem como, meu irmão. Você brigar sozinho, você pode estar lá bufando de raiva porque a outra pessoa não fez. E vai pra cima dela. Mas se ela não quer briga, meu irmão, você não consegue. Você não consegue brigar, não. Então, tem hora que é necessário que haja essa vigilância. É necessário em todos os momentos que haja essa vigilância. Mas não é só de uma parte não, as duas têm que vigiar. O casal tem que vigiar. Porque nem sempre o homem está vigiando, mas se a mulher tiver vigilante, vai evitar. Ou vice-versa. É necessário que haja uma vigilância na nossa vida. Porque eu e você somos as pessoas que Deus levantou para ajudar uma multidão. Nós precisamos orar, interceder por vidas, pedir a Deus essas vidas, pedir a Deus que livre essas vidas, porque, meu irmão, você hoje pode estar passando por um problema muito difícil, você pode estar passando hoje por uma situação complicada, talvez hoje as coisas não andem como você queria, mas eu garanto a você que tem pessoas aí passando coisas muito piores. Você hoje pode estar preocupado em pagar uma conta. E isso realmente é uma preocupação. E quando são muitas contas, aí é que é preocupante, né? Mas quem está numa cama, num leito, num hospital, no estado terminal com câncer, é problema. E eu e você precisamos orar por essas vidas, pedir a Deus misericórdia, pedir que mesmo no leito de hospital, ela conheça o Senhor, entregue a vida a Ele, seja salva, independente de quem está ou não fazendo. Ah, mas o meu pastor não vem nunca para o ciclo de oração. Por que é que eu tenho que vir? Você tem que ir, porque você está seguindo Jesus ou o seu pastor. Porque muitas vezes nós estamos seguindo o homem e o homem não está seguindo Cristo. Acaba desviando uma congregação inteira. Acaba todo mundo se perdendo. Por isso que os seus olhos têm que estar em Cristo Jesus. Os seus olhos têm que estar fixos na pessoa de Cristo. Porque da forma que Cristo fez, você fará. Jesus fez, independente dos discípulos ficarem dormindo. Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou. Até o momento que chegou a hora e ele disse: tá bom, meu filho, basta, levante e vamos embora porque chegou o momento. Jesus não parou o que ele estava fazendo porque alguém estava parado. E você não pode parar porque alguém parou ou porque alguém nunca fez. Você precisa avançar e olhar para Cristo e olhar somente para Ele, porque é Ele o exemplo, é Ele o modelo, é Ele o guia, é Ele o pastor. Eu quero que você entenda que Jesus é uma pessoa, Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus é verdadeiro, e Ele age dessa forma aqui que você está ouvindo. Jesus chamou os discípulos e disse: senta, vigia, que eu vou ali orar. Então faça isso hoje. Porque tem pessoas que ainda não têm força para orar,
mas você já adquiriu essa força dada por Deus, então vai orar por elas, pede para elas ficarem sentadas, diz: olha, irmã, fica tranquila, você está passando por essa luta, por esse problema, mas não está passando sozinha não, eu vou lutar com você, fique sentada e descanse, mas faça só uma coisa, vigie porque eu vou estar em oração pela sua vida, vigia, minha irmã, para você não cair na tentação, vigia, e vá lutar pelas pessoas e vá orar pelas pessoas, porque muitas vidas precisam da nossa ajuda. Por mais difícil que seja a nossa luta hoje, tem pessoas passando por coisas piores, pessoas que ainda estão na escuridão, que ainda estão nas trevas, pessoas que estão mortas espiritualmente, precisam viver. Você é a pessoa. Você é a pessoa que Deus quer que ore por uma multidão. Você é a pessoa que Deus quer que interceda por uma multidão. Então continue orando, tenha foco. Independente de hoje você orar e as coisas aparentemente não mudarem, tenha foco, não desista. Continue lutando e perseverando, assim como Jesus fez. Porque no tempo certo e na hora exata, a hora chegará. No tempo certo, na hora exata, essa hora chegará e as coisas vão acontecer, sim. As coisas irão acontecer. Então continue orando. Não desista porque alguém aparentemente está dormindo e não quer nada com a vida. Faça a sua parte, assim como Jesus fez a dele. Os nossos olhos precisam estar em Cristo e aprender com o próprio Cristo como deve ser feito. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar o teu dia hoje. E dizer a você que você é a pessoa que Deus escolheu para ajudar uma multidão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu faço um convite a você hoje. Entrega a tua vida para Cristo hoje, escolhe Cristo, confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, peça perdão a Deus e venha fazer parte da família de Deus. Deixar Jesus cuidar da sua vida, deixa Ele cuidar de você. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida. Não desista, não pare de fazer, não pare de lutar, não pare de orar, não pare de buscar, porque alguém aparentemente não está querendo, porque alguém aparentemente está dormindo. Continue, seus olhos têm que estar na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.